Boa tarde, nono ano. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Nós vamos agora estudar um novo teórico, um novo filósofo, que é Thomas Hobbes. E eu quero incentivá-los, mais uma vez, a irem ao Fórum de Dúvidas lá, caso vocês ainda tenham alguma dúvida, colocarem lá e durante a semana eu vou respondendo aqueles que colocaram. Esse novo teórico, ele é contemporâneo de Descartes, como nós vimos lá, terminamos Descartes na aula passada. Vocês vão ver que ele é bem interessante também. O momento, vocês sabem, se ele é contemporâneo de Descartes, é um momento bem interessante, né? Ele é muito influenciado pelas ideias de Bacon e Galileu, então o momento não era tão propício assim para aqueles que têm novas ideias, né? É um mundo ainda bem complicado nesse momento. Olhem aqui, ó. Thomas Hobbes, eu vou ler uma parte. Aliás, hoje eu vou ler muito, porque eu peguei de duas fontes diferentes para vocês entenderem quando ele fala a respeito de corpo, tá? Então, guardem aí, segura aí. Thomas Hobbes, ele nasceu em 1588 e veio a falecer em 1679. Então, 16 e 17. Ele nasceu em West Point, na Inglaterra, no período dessa Revolução Liberal. Defendeu Carlos I, depois decapitado, e foi obrigado, tendo que se exilar na França. E aí, quando ele acaba se exilando na França, devido aos momentos que são aí, já de perseguição, a essas pessoas que começam a voltar para a razão, né? Ele então tem que se exilar. Ele acaba sendo influenciado muito, como eu falei, pelas ideias então de Bacon e Galileu, e ele abandona essas grandes pretensões metafísicas. Ele procura, então, investigar as causas e propriedade das coisas. Ele fala que a filosofia, então, é a ciência dos corpos. Segundo ele, de tudo que tem existência material. Então, ele vai estudar a matéria, o corpo em si. E ele coloca da seguinte maneira. Os corpos naturais seriam, então, objetos de estudo pela filosofia da natureza. Os corpos artificiais ou Estado pela filosofia política. E o que não é corpóreo deveria ser estudado, deveria ser excluído da reflexão filosófica. Então ele fala assim, três coisas. Uma, aquilo que os corpos naturais seriam da filosofia da natureza. Os artificiais e o do Estado pela política. E o que não é disso, vamos excluir de fazer reflexão dessas coisas. Não cabe aos filósofos pensar nisso. Traduzindo, porque isso tudo são coisas o quê? Científicas, racionais, que fazem parte do raciocínio. Então, ele acredita. Ele fala, isso aí nós vamos estudar. O que passar disso, não cabe a nenhum filósofo fazer isso. Então, ele vira e fala assim, para o filósofo, toda a realidade poderia ser explicada a partir de dois elementos, o corpo e o movimento. Então é o seguinte, existe a matéria. Então eu vou fazer reflexão sobre aquela matéria e o movimento dela. Quando vocês começarem aí, eu acho que vocês já estão dando início a essa parte na física, vocês começam a entender, né? Olha como que ele coloca. Corpo, entendido como elemento material que existe independente do nosso pensamento. A matéria, ela existe.
Independente que eu pense nela, ela está ali. Pensa para vocês verem. Vão fazendo uma análise disso. Aí ele vira e fala assim, e o outro é o movimento. O que seria, então, o movimento? Que pode ser determinado matematicamente e geometricamente. Trata-se, portanto, de uma concepção materialista e mecanicista da realidade. Então, a realidade tem o quê? O corpo, e o corpo em movimento. Aí eu faço análise. A priori ele está falando sobre isso. Depois ele vai falar que também cabe ao filósofo estudar em relação à política. Então, a priori, o que a gente entende que ele está querendo dizer é dessa maneira. Aí eu separei uma outra coisa aqui para vocês entenderem melhor. Olha aqui. Dentre os que criticaram o dualismo cartesiano, encontra-se então Thomas Hobbes. Hobbes discordava da ideia de que a realidade pudesse estar constituída de duas substâncias, bem como de que o pensamento fosse uma delas. Para ele, nada era imaterial. Olha aí, a matéria, o corpo, novamente. Tal forma que desenvolveu uma concepção metafísica totalmente materialista. Aí, prestem atenção aqui agora para a gente ver em relação a isso. Corpo e matéria. Então, eu tenho o corpo, a matéria em si. Daí eu posso fazer análise daquela matéria, daquele corpo. Por isso que é parte filosófica. Olha aqui essa outra demonstração. Em outras palavras, Hobbes concordava que pensar era uma evidência de que algo existia. Pensar é uma evidência de algo que existia. Mas existia como corpo. Pois, para esse filósofo que se chama espírito, não seria outra coisa senão o resultado do movimento em certos órgãos corporais. Como explica Hobbes em sua obra sobre o corpo, quando os corpos exteriores afetam o corpo humano e agitam o sentido, esses transmitem ao cérebro esse movimento ou agitação que é então enviada ao coração. A partir do coração começaria um movimento inverso em direção ao exterior, que produziria as sensações propriamente ditas, e dela as ideias que constituem o conhecimento. Nossa, professor, que coisa enrolada é essa? Não tem muita coisa. Segundo ele, é o seguinte: existe uma matéria. Pensa em qualquer objeto. Eu, então, faço uma análise daquela matéria. Aquele pensamento, aquela análise que eu estou falando, ela vai voltar a mim com alguma sensação. Por quê? Eu estou fazendo análise daquela matéria. Conseguiram entender? Então, qualquer matéria, eu fazendo uma reflexão, ela vai gerar algo e vai externizar algo. Mas por quê? Porque eu fiz uma análise daquele corpo. E aquele corpo também tem movimento. Coisas de filósofo, né? Mas é bacana. Se a gente parar para analisar todas as coisas, vocês veem que faz sentido. A partir do momento que passa por essa parte racional minha, que eu faço uma análise de determinada coisa, isso é fantástico. Eu saber do resultado disso aí. Ok? Um abraço e até breve.